Estou aqui direto da tela do meu computador para ensinar vocês hoje a fazer uma atividade de revisão ou fixação de conteúdo usando o Google Formulários. Professora Daniele Lago falando e sem mais enrolação, vamos a isso. Então, já estou aqui no início da minha atividade. Para quem não sabe chegar até aqui e nunca fez atividade no formulário, você está no vídeo errado. Você precisa assistir primeiro o vídeo de como fazer um teste, um formulário no Google Forms para depois chegar nesse passo. Mas para quem já sabe, quem já conhece, vamos lá. Primeiro eu vou colocar o título. Vou colocar aqui, revisão para o teste. Ok, já está aqui revisão para o teste. Eu sempre gosto de perguntar o nome do meu aluno para no final eu saber quem fez e quem não fez a atividade. Lembrando que para o nome eu coloco aqui uma resposta curta para ele digitar o nome e coloco como obrigatório para que o aluno tenha realmente que digitar o nome. A estratégia que eu vou usar para fazer essa atividade de revisão é usar sessões. Então, eu vou vir aqui e vou adicionar várias sessões. Depois, se eu não precisar delas, eu apago. É mais fácil colocar várias sessões ao mesmo tempo. Bom, depois que eu criei essas sessões, nessa primeira sessão, eu vou criar uma atividade de nível fácil. Fácil aqui eu estou chamando de fácil apenas para criar uma lógica. Eu vou fazer uma questão fácil, uma média e uma difícil. Mas coloque em questões sequenciais, onde existe uma sequência do conteúdo. E pode ser uma sequência relacionada à dificuldade ou não. Então, eu vou vir aqui, vou colocar mais para adicionar uma pergunta. Lembrando que essa pergunta aqui é a pergunta fácil, então só vou repetir aqui fácil, mas aqui lembrando que eu colocaria o enunciado da minha questão. Vou colocar uma questão aqui de múltipla escolha ou escolha múltipla e vou colocar aqui as minhas opções. Essa aqui vai ser a minha opção certa, essa aqui vai ser a minha opção errada, essa daqui está incorreta e nós temos então aqui 3 opções, poderia colocar mais à vontade o número de opções que cada um desejar para o teste do aluno. Primeira coisa que eu vou fazer, tornar a questão obrigatória. O aluno sempre vai ter que responder essas questões. Agora eu vou criar 2 situações aqui. Uma situação para quando o aluno erra e uma outra situação para quando o aluno acerta. Quando o meu aluno erra, eu vou vir aqui e vou criar uma sessão para quem errou. Nessa sessão eu vou escrever tente outra vez. E aqui na descrição eu vou colocar uma dica para o meu aluno, de como ele pode fazer, alguma sugestão, algo que vai ajudá-lo. Não vai responder a questão, mas vai ajudá-lo a fazer novamente a questão, algo que pode direcioná-lo a acertar da próxima vez. E aqui na próxima sessão, eu já vou colocar a minha questão média. Então, aqui eu já coloco a minha questão média, vou adicionar uma questão aqui, vou colocar aqui média, vou colocar aqui de novo uma escolha múltipla e vou colocar aqui, ó, errada, incorreta, e vou colocar aqui a minha alternativa certa. E vou de novo colocar aqui para quem errou um tente outra vez, e nesse tente outra vez eu vou novamente colocar uma dica aqui. Nessa dica, você pode incluir um vídeo, se quiser, uma imagem, da forma que cada um use a criatividade. Não sabe incluir vídeo nem imagem, lembra daquele outro vídeo que eu já fiz, onde explica como é que faço tudo isso. Aqui é só uma estratégia diferente de montar uma atividade de revisão. Bom, e se o aluno acertar, ele vai para uma questão difícil. Na questão difícil, vou adicionar aqui, difícil, vou colocar novamente escolha múltipla, vou colocar aqui as minhas opções, errada, certa, incorreta. Aqui, por acaso, se ele errar, vou novamente para o tente outra vez, e nesse tente outra vez, novamente eu vou colocar aqui uma dica de como o aluno faz. E para o aluno que acertou, eu vou colocar aqui para ele um parabéns. Poderia colocar um GIF aqui, batendo palmas, um monte de coisas, um videozinho, mas enfim. Poderia colocar várias coisas. Essa última aqui eu não vou precisar, então vou simplesmente eliminar a sessão. Agora vamos organizar isso para que tudo dê certo na hora que o aluno for fazer. Então, voltando aqui na primeira questão de nível fácil, se o aluno acertar esta questão, eu vou vir aqui nesses 3 pontinhos e vou colocar aqui, ó, aceder a uma sessão com base na resposta. Então, dependendo se ele acertar ou errar, eu vou direcionar ele para onde eu quero. Ele acertou,
Eu vou levar ele lá para a minha questão de nível médio, tá vendo? Para a questão média, que é a próxima questão. Acertou, passa para frente. Se ele errou, ele vai vir para esse tente outra vez aqui, ó, logo em seguida. O primeiro tente outra vez, onde ele vai receber a dica para fazer esta questão fácil de novo. Então, se ele acertar, vai para a média. Se ele errar, ele vem para esse tente outra vez. Chegou nesse tente outra vez, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui, ó, após a sessão 3, ele vai voltar para fazer a questão fácil novamente. Então, o que vai acontecer? Se ele apertar certo, vai para a média. Se ele errado, vai para o tente outra vez, errado, vai para o tente outra vez. Viu a dica do tente outra vez? Volta para a questão fácil. Acertou, vai agora para a questão média. Que na questão média eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui nesses 3 pontinhos, aceder a uma sessão com base na resposta e vou colocar aqui, ó, o que ele vai fazer. Se a resposta for errada, ele vai para o tente outra vez. Cuidado que não é o primeiro tente outra vez, é o segundo, aonde vai ter a dica da questão média. Então, tente outra vez, incorreta, tente outra vez, e se for a questão certa, ele vai lá para difícil. É importante também colocar todas as questões como obrigatórias, para o aluno não conseguir passar para frente sem que ele tenha respondido. O aluno que chegou no tente outra vez, ele tem que voltar para a sessão 4. Então, vamos vir aqui, ele volta para a questão média. Se ele chegou na questão difícil, vai acontecer a mesma coisa aqui. Vou apertar aqui na questão, vou tornar ela obrigatória. Vou vir aqui nesses 3 pontinhos, aceder uma sessão com base nas respostas. Então, eu vou vir aqui na errada, e se ele errou, ele vai para o tente outra vez. Acertou, ele vai para o parabéns, errou, ele vai para o tente outra vez. Chegou aqui no tente outra vez, ele não continua, ele volta a fazer a questão difícil, até ele concluir. Vamos ver como ficou, então. Vem aqui nessa pré-visualização, a primeira coisa que vai pedir é o nome do aluno. Está aqui, Daniel. Vamos para a seguinte. Eu estou aqui na minha questão fácil. Vou marcar a resposta errada e vou para a seguinte. Vai aparecer aqui, ó, tente outra vez e uma dica. Lembra que eu falei para colocar a dica? Aí eu venho o seguinte, eu voltei para a questão fácil e vou poder mudar a minha resposta. Vou colocar a resposta certa aqui agora. Se eu tivesse colocado a incorreta novamente, voltaria lá para a dica. Então, tá aqui na certa, seguinte. Foi para a média porque eu acertei. Se eu errar, vai lá para o tente outra vez com a dica. E volta para essa questão para me fazer novamente. Se eu acertar, vai para a questão difícil. Se eu errar, vai para o tente outra vez e dá a dica e volta para cá. Ou se eu acertar, vem para o parabéns e eu posso submeter. Eu gosto muito desse tipo de revisão porque ele obriga o aluno a acertar todas as questões até o final. Espero que isso ajude vocês. Beijinhos e até o próximo vídeo.